pessoal, eu sou Manuela de Oliveira, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre raiz quadrada, tá? Dos números naturais. A raiz quadrada, ela tem um símbolo muito característico, né? Este, em vermelho, é o símbolo da raiz quadrada, que no nosso caso do sexto ano. Mas existem vários tipos de raízes com vários índices. Nós vamos trabalhar apenas o índice 2, tá? Existe raiz cúbica, quando aqui é 3, raiz com o número 4, com o número 5 e por aí vai, ok? Nós vamos trabalhar apenas o índice 2. Esse símbolo aqui é chamado de radical, esse símbolo em vermelho, que é o símbolo da raiz, que por sinal é um dos símbolos da matemática. O número que é escrito dentro da raiz, ele é chamado de radicando. E a resposta é a raiz. Então, a gente fala o seguinte: a raiz quadrada do número 4, a resposta é 2. E na aula de hoje você vai descobrir por que é 2. Você vai descobrir por que do resultado das raízes quadradas. Ok? A raiz quadrada, ela é a operação inversa das potências com o expoente 2, tá? E nós usamos os números quadrados perfeitos, que a gente trabalhou na última aula, para o cálculo das raízes quadradas de números naturais. Porque se a gente for calcular, por exemplo, raiz quadrada de um número que não seja quadrado perfeito, não vai dar certo. Vai dar uma raiz não exata, que não é conteúdo do sexto ano. Mas o que é calcular raiz quadrada? É descobrir que número elevado ao quadrado dá o valor aqui do radicando. Então, por isso que a raiz quadrada do 4 é o número 2. Porque 2 ao quadrado elevado à segunda potência é 4. Ou ainda, 2 vezes 2 é 4. Né? A gente viu que ao quadrado é o número vezes ele. Então, a raiz quadrada do 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Tá? Pelo mesmo motivo, a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado é 49. Mas existe ainda a interpretação geométrica da raiz quadrada. É o que nós vamos ver agora. Bom, agora a gente vai à interpretação geométrica. A gente diz que é raiz quadrada porque com o número 1 a gente consegue fazer um quadradinho. Então, a raiz quadrada do 1 é 1 porque 1 ao quadrado, ou 1 vezes 1, é igual a 1. É como se fosse a área, o tamanho desse quadrado pintado, tá? Para fazer um quadrado com 4 quadradinhos, eu uso 2 linhas com 2 quadradinhos em cada linha. 2 vezes 2, 4. Se eu agrupar 3, 3 e 3, ou seja, 3 linhas de 3 quadradinhos, eu formo um quadrado com 9 quadradinhos. 3 vezes 3, 9. E aqui 16 porque se eu fizer um quadrado com 4 quadradinhos em cada lado, 4 vezes 4 linhas, 4 vezes 4, 16. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Então, por isso que raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 16 é o número 4. Raiz quadrada do 9 é o número 3. Raiz quadrada do 4 é o número 2. E a raiz quadrada de 1 é o número 1. Aqui eu ainda fiz o esquema com moedas. Uma moeda a gente fez representando esse primeiro quadradinho. Com 4 moedas, ó, 2 em cada lado, né? A gente faz um quadrado com 4 moedas. Então, raiz quadrada do 4, 2 é a resposta, o tamanho do lado do quadrado. Aqui eu tenho 3 na lateral. 3 vezes 3, 9. Então, raiz de 9 é 3. Aqui eu tenho 4 moedas em cada lado. 4 vezes 4, 16. Por isso que raiz quadrada de 16 é o número 4. Aqui eu tenho 16 moedas, 9 moedas, 4 moedas e apenas 1. E eu vou ensinar vocês também a calcular a raiz quadrada na calculadora. Não sei se alguém tem essa dificuldade, mas
Como que faz isso? Você primeiro coloca o número, por exemplo, número 49. Aí eu venho e aperto o símbolo da raiz. Uma vez, deu o resultado. Não precisa apertar igual. Vamos fazer outro exemplo? Raiz quadrada de 100, que é um número bem grande. Eu escrevo 100, apertando o 1 e o 2 zeros. Depois eu venho no símbolo da raiz, aperto uma única vez. Já deu a resposta. Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ou 10 ao quadrado é igual a 100. Se eu fosse fazer um quadrado com 100 moedas aqui, com certeza iam ter 10 moedas neste lado aqui, 10 moedas nesse lado aqui. 10 fileiras com 10 moedas, ok? Então, a aula de hoje foi isso. Raiz quadrada, espero que vocês tenham gostado. Raiz quadrada de números naturais.